Você está na sua Apple Music e junto conosco você está compartilhando mais um programa, mais um sábado de vitória, de bênção sobre a tua vida. E eu quero, junto com você, compartilhar nas canções e em tudo que vai acontecer aqui no Gospel, tá bom? Daqui a pouquinho vai ter notícia Gospel. Daqui a pouquinho também vai ter novos quadros aqui no nosso programa. E você vai estar junto conosco para fazermos juntos a melhor programação possível. E no nosso quadro de hoje, nós vamos também saber sobre política. Muitas coisas que estão acontecendo na política no nosso país, você precisa se atualizar. E eu quero, junto com você, compartilhar nas melhores que possa fazer sobre a tua vida. Vamos compartilhar conosco na primeirinha. Depois nós voltamos para nós entrarmos no nosso primeiro quadro de hoje, que é Notícia Gospel. Fica conosco, daqui a pouco nós voltamos. Aqui Moisés a este lugar, Israel assim lamentou então. Moisés a Deus clamou. E Deus lhe falou: por que clamais a mim? Toca nestas águas, o mar se abriu.
Em Autoridade Espiritual, você encontra lições sábias tiradas da Bíblia que o ajudarão a solucionar muitos problemas e entender questões relacionadas com o importante tema da obediência à autoridade. Você está na sua Notícia Gospel, e a primeirinha notícia gospel de hoje, vamos falar dela, da Priscila Alcântara, que está na rede social aí, bombando. Por quê? Porque a Priscila Alcântara, como uma cantora gospel, atualizada, os fãs querem se comunicar e nada disso está acontecendo. Vamos ver aí nessa primeira reportagem da Notícia Gospel para você. Oi, gente! A cantora gospel Priscila Alcântara é a mais nova sensação do público adolescente no segmento evangélico. Priscila é um verdadeiro fenômeno na internet, mas, na sua página no Facebook, é possível ver algumas fãs reclamando que a cantora deixa a desejar, quando o assunto é dar atenção a eles. Em um comentário, uma fã escreveu: "A gente segue ela, curte todas as fotos, tá sempre ali tentando fazer com que ela seja reconhecida, mas não valoriza. Graças a Deus já é reconhecida por Deus e engrandece o nome de Deus. Graças a Deus, seu nome já está escrito no livro da vida. Mas é mais atenção pra gente." Outra disse: "E ela não tirou foto com nós." Você está na Notícia Gospel, e a segunda Notícia Gospel de hoje, vamos falar dele, do cantor J.A. O cantor J.A. está aí nas redes sociais. Os fãs, pastores que se querem comunicar com ele, não está conseguindo. Ele não se comunica com ninguém. Vamos ver essa reportagem sobre o cantor J.A. Quem ainda brilha nas redes sociais é o cantor J.A. Ele também não costuma responder aos fãs no Facebook. A prova disso é que o pastor Genival Bento, um dos mais respeitados pregadores do Brasil, teve que deixar uma mensagem nos comentários: "José Antônio, me responda no chat, por favor." Você está na Notícia Gospel, e a terceira Notícia Gospel de hoje, vamos falar dele, do pastor Valdomiro Santiago. Saindo da igreja, os fiéis querendo oração, conversar com ele, ele foi super ignorante. Vamos ver essa reportagem. É isso aí, Notícia Gospel chega ao final. No próximo sábado nós voltamos com mais Notícia Gospel. Fique na nossa programação. Próximo sábado nós voltamos com mais Notícia Gospel. Em Autoridade Espiritual, você encontra lições sábias tiradas da Bíblia que o ajudarão a solucionar muitos problemas e entender questões relacionadas com o importante tema da obediência à autoridade.
cântico na minha boca. Você está aqui na nossa Pop Music, junto conosco, fazendo a melhor programação possível para você. Fica conosco. Você pastor, você cantor, você que está aí fazendo aniversário da sua igreja, você que quer compartilhar nos nossos canais, fica conosco aí na nossa programação todo sábado. Vai aí no rodapé do teu vídeo, você pode ligar para nós. Nós vamos aí estar aí na sua igreja, vamos aí pregar, cantar, mostrar um pouco do nosso trabalho para a sua igreja, e nós vamos estar junto com você. Notícia gospel e tudo que for necessário do nosso programação, que é a Pop Music Gospel, entrando na sua casa. E ainda de música, vamos no próximo clipe. Depois desse clipe nós vamos voltar com aquele quadro chamado Política, e depois nós voltamos na nossa programação. Fica conosco, porque aqui tem muito mais para você. Dói demais quando se percebe que mesmo em meio a tantos cê está só. Dói demais quando se descobre que os de perto não te amam. Dói demais quando tudo que um dia construímos vira pó, e um vento impiedoso, meu Deus, de repente leva tudo. Me consolo em teus braços, no teu colo eu me rendo. Me consolo em teus braços, no teu colo eu me rendo. Dói demais quando a gente ama e o preço é o amargo da ingratidão. E a mão que era amiga, meu Deus, lança espinhos na tua face. Dói demais, dói profundo ver os lábios de um santo lançar maldições. E apesar de eu estar ferido, meu Deus, clamo a ti misericórdia. Me consolo em teus braços, no teu colo eu me rendo. Me consolo em teus braços, no teu colo eu me rendo. Em Autoridade Espiritual, você encontra lições sábias tiradas da Bíblia que o ajudarão a solucionar muitos problemas e entender questões relacionadas com o importante tema da obediência à autoridade. Cenário político. Você está agora no quadro Política.
E no quadro da política de hoje, nós vamos falar sobre saúde. É o nosso lema agora, saúde. Numa reportagem de uma repórter num programa aberto, canal aberto, no SBT, foi falado sobre um vírus que está surgindo em todo o nosso estado. Se a saúde do nosso país está de uma maneira difícil e todos os nossos estados estão a risco em matéria de todas as doenças e problemas que está acontecendo, por que os nossos políticos não sabem agir no momento certo? Vamos ver essa reportagem dessa repórter que, falando na sua reportagem, mandou um alerta para todo o povo do Brasil. E agora uma notícia preocupante. O Ministério da Saúde informou que o Zika vírus já está presente em todos os estados do país. Quase 4.300 casos suspeitos de microcefalia estão sendo investigados. Desde outubro, já são 944 casos confirmados. Destes, pelo menos 33 estão relacionados ao vírus. Nesse programa político, vamos falar agora sobre abandono, desespero, muitas coisas que estão acontecendo na saúde nos nossos hospitais públicos, que muitas pessoas não têm condição no hospital particular, mas no hospital público, pessoas em corredores, deitados, sofrendo, sem médicos, sem nada para poder ser cuidado. Essas são a situação que acontece em todo o estado do nosso país. Vamos ver esse quadro. Daqui a pouco nós voltamos sobre saúde. Você está no quadro Política. Centro de referência em transplantes de fígado, o Hospital Clementino Fraga Filho suspendeu estas cirurgias há 1 ano e meio. Só em maio, 5 pacientes que estavam na fila de espera morreram. Certos exames que nós temos que fazer aqui, de alta complexidade, também não tem vaga e não tem previsão de quando que a gente vai ter esses exames. Os médicos denunciam que não tem nenhuma condição de trabalho. No momento está faltando tudo. Eu tinha que trazer papel higiênico da minha casa, tinha que trazer papel toalha para lavar a mão, aumenta a chance de infecção. No Hospital da Restauração, que tem o maior setor de emergência de Pernambuco, a superlotação agrava o sofrimento dos pacientes. Na falta de macas, quem precisa de atendimento é carregado nos braços ou levado em cadeiras de escritórios. No corredor é tanta gente que fica difícil fechar a porta. Imagens feitas por um funcionário mostram pacientes ocupando macas e cadeiras nos corredores. O Getúlio Vargas é um dos 4 grandes hospitais públicos do Recife. Aqui também a emergência está superlotada. A capacidade é para 60 pessoas, mas hoje 160 pacientes estão lá dentro. Na ala de emergência, o drama se repete. Com a falta de leitos, dezenas de doentes ocupam todos os espaços. Nos corredores lotados, médicos e enfermeiros quase não conseguem passar. Este paciente foi deixado no chão, apenas com um cobertor. Um funcionário registrou a luta deste médico na tentativa de reanimar o paciente, mas o homem não resistiu. Está trabalhando no limite, dando o que a gente pode dar de máximo da gente aqui. Você não consegue oferecer uma medicina de qualidade de forma alguma desse jeito. Hoje pela manhã, o Conselho de Medicina de Pernambuco visitou os 3 maiores hospitais do Grande Recife para avaliar a gravidade da situação. Nós esperamos que haja ações urgentes, porque os médicos não suportam mais trabalhar nesse tipo de condição. Pacientes em vítimas. Com uma câmera escondida, flagramos o descaso em alguns hospitais do Rio de Janeiro. Doentes se aglomeram em quartos superlotados. Sem espaço, muitos são obrigados a ficar nos corredores, como Dona Beatriz, de 92 anos. A idosa sofreu uma fratura no fêmur. Apesar da idade avançada, ela está há 2 dias em uma maca, à espera de uma cirurgia. Mas, pelo visto, este desejo não vai se realizar tão cedo. 15 dias para fazer uma cirurgia?
Em Brasília, o drama pela espera no atendimento se repete. O ser humano ele tem direito a viver, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda a arrumar um UTI para minha mãe. Eu não quero que ela morra, pelo amor de Deus. O pedido desesperado é de uma filha que implora por ajuda. A mãe dela, Domingas Alves, de 63 anos, teve um AVC e precisa urgente de uma UTI, mas está no ambulatório. Minha mãe vai morrer, mendigando nessa hospital. Minha mãe não é indigente, ela tem 11 filhos por ela e 15 netos. O sofrimento de Simone é parecido com o de milhares de pessoas que procuram os hospitais públicos de Brasília. São casos de quem precisa desde um simples atendimento no pronto-socorro até uma internação em UTI. Mas as reclamações são muitas. O local do Macapá está inchado, saindo sangramento e até agora não foi atendido, dentro de 2 horas. Estou muito triste, porque eu estou doente e cadê os médicos? 3 dias precisa de UTI e não tem vaga e é grave a doença dela. Dor e angústia de quem não tem outra opção a não ser esperar. Gente que acorda cedo, passa 12 horas com sede e fome na esperança de ser atendida. Um povo que sofre para ter acesso à saúde. Eu cheguei aqui 8 horas da manhã. E tô aqui até 7 horas da noite. Não fui atendido ainda, né? Uma realidade que pode ser compreendida ao entrar nos hospitais. Nossa equipe usou câmeras escondidas para mostrar o que os pacientes sofrem. Essas imensas filas são para marcar consulta no hospital de base, o maior da capital. Já no hospital de Ceilândia, enquanto pacientes se amontoam pelos corredores em macas velhas, novos equipamentos estão guardados. Ainda é preciso consertar elevadores. Este está quebrado. O corredor tem materiais sucateados por todos os lados. A situação é crítica até na lavanderia. Aqui, 2 máquinas estão quebradas há muito tempo. A lavanderia é um problema seríssimo no hospital inteiro. Nós estamos aqui para trabalhar. Só que a gente não tem condições. Os problemas em elevadores são recorrentes. Pacientes precisam ser carregados pelas escadas. A falta de vagas em UTIs faz com que as pessoas recorram ao Ministério Público para tentar garantir um leito. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, cerca de 80% dos estados brasileiros não têm o número de leitos de UTI suficientes para garantir o bom atendimento da população. Somente com vontade política e realmente investimento de gestão eficaz é que a gente vai conseguir recuperar o sistema público de saúde. O maior hospital de cardiologia de Santa Catarina corre o risco de fechar. No plantão de emergência, há um médico para atender até 40 pacientes. Segundo os profissionais, deveria haver no mínimo 3. Então a gente tem que se desdobrar e perceber qual é a situação que tem necessidade imediata de você intervir. Se forem 2 pacientes concomitantes, é colocar os 2 lado a lado e agir no mesmo momento da mesma forma. Uma situação muito grave, não só em relação ao trabalho do médico, como em relação à vida das pessoas que procuram aquela unidade para ser atendida. A realidade revolta, causa indignação. Quem não se lembra do desabafo desta médica que trabalha em um hospital público do Rio de Janeiro? Tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! E a secretaria, o governador não faz nada! Os pacientes não são os únicos que sofrem com a falta de estrutura. Os médicos e funcionários dos hospitais públicos do norte do país estão em greve para reivindicar melhores salários e condições de trabalho. A consequência? O que já era ruim piorou. É o que mostra a repórter Anne Beckhauser. Ela vai morrer e não vai ser atendida. Já são 6 dias de greve. Em algumas unidades, a ausência de médicos chega a 90%. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também aderiu à paralisação. São quase 400 médicos de braços cruzados em Belém. Quem precisa de ambulância sofre. José Alberto, de 52 anos, chegou de carona ao hospital. Nem uma cadeira de rodas para carregar, né? Ele tá passando mal aqui, os familiares têm dificuldade para carregar.
Eu acho um absurdo, né? Tá em greve ainda, né? É difícil a saúde, né? Mas os problemas não são de hoje. Não veio um médico ver ele aqui. O desespero do taxista em busca de socorro foi a última tentativa de salvar um idoso de 60 anos. Ele sofreu um ataque cardíaco e morreu na porta do hospital, sem nem mesmo ter sido atendido. Sebastião ia para o trabalho. Ele embarcou em um ônibus aqui neste ponto. E no meio do caminho passou mal. Os passageiros socorreram o idoso e o levaram para um táxi. Mas não havia médico de plantão. O caso aconteceu no fim do ano passado. A viúva entrou na justiça contra a prefeitura. Era o idoso quem sustentava a família. Ele que era o dono da casa, ele que trabalhava para me dar. Na Santa Casa, uma mãe passou mais de 1 hora sentada na calçada com o filho no colo. Ele foi recusado em 4 hospitais. Quando conseguiu atendimento, já era tarde. Tem médico aí ou não para atender? Dá licença. Eu perdi meu filho, primeiro filho meu. O descaso na saúde pública também atinge quem precisa de leitos. Ricardo Souza era soro positivo e teve os 2 rins paralisados. A família aguardava uma vaga para hemodiálise há mais de 10 dias. Ele morreu na mesma semana em que a reportagem foi exibida. O caso mais recente que chocou a população é de um menino. Ele foi dado como morto e teria acordado momentos antes do enterro. A criança chegou a ser levada ao hospital. Os pais acreditam em erro médico. A exumação do corpo, autorizada pela justiça, aconteceu neste fim de semana. É dolorido. Deus o livre, é sofrer 3 vezes. Não quero que ninguém venha sofrer o tanto que eu e minha esposa estamos sofrendo. Não são só os pacientes que acham a qualidade do atendimento na rede pública ruim. O próprio Ministério da Saúde já constatou isso por meio de um estudo que aponta os principais problemas em hospitais conveniados ao SUS. O Rio de Janeiro apresentou o pior desempenho entre as capitais brasileiras. Ficou em último lugar no ranking, com apenas 4,3 pontos. Os maiores problemas hoje na rede pública são exatamente de recursos humanos, pelos baixos salários, os médicos não se fixam na rede. Também nós observamos um baixo financiamento da saúde pública. A gente tem o Sistema Único de Saúde atendendo 110 milhões de pessoas, enquanto a saúde suplementar atende 40 milhões de pessoas e pela primeira vez o volume gasto para atendimento desse setor privado supera o da rede pública, em termos de dinheiros absolutos. Então, se gasta mais em atendimento de 40 milhões do que no atendimento de 110 milhões. Para pagar as contas da saúde pública no país, foram destinados este ano 91 bilhões de reais. Mas os investimentos não são suficientes para prestar um atendimento de qualidade. O médico ganha em torno de R$ 1.500 pela jornada dele ao final de um mês e ele tem que atender um volume excessivo de pacientes, né? Acontece com isso que há uma frustração no sentido do atendimento pleno às necessidades daquele paciente e isso faz com que ele migre para a rede privada. Sem ajuda, atendimento médico e verbas nos lugares e na hora certa, pouco se pode fazer para melhorar a situação. Na luta pela vida, o tempo é determinante. Não tem ninguém aqui para ajudar ele? A moça tá morrendo. Só uma médica atendendo porque os outros médicos tudo foi embora, meteram o pé. Isso é um absurdo para a pessoa humana, não tem como. É falta de vergonha e falta de respeito. A saúde está zerada! Os pacientes estão à míngua, estão morrendo! Essa é a situação do nosso país, uma situação crítica que está acontecendo em todos os estados, como você viu. Agora depende de nós. Você escolhe o seu candidato. Na política, muitos prometem muita coisa. Na realidade, fora da política, é isso que você está vendo. No próximo sábado, nós voltamos com esse mesmo quadro, com a mesma situação,
política. O que está acontecendo, o que vai acontecer e o que as eleições promete tantos políticos e não cumprem nada. Você pode muito bem inverter essa situação. Nas urnas eletrônicas, você pode dar o seu voto para alguém que possa fazer mais pela saúde. Fica com Deus. Próximo programa. Em Autoridade Espiritual, você encontra lições sábias tiradas da Bíblia que o ajudarão a solucionar muitos problemas e entender questões relacionadas com o importante tema da obediência à autoridade. Você está na sua Pop Music e nesse grande trabalho que nós estamos fazendo todos os sábados entrando na sua casa. Vamos agora ver um novo quadro, que vai estar conosco, Minuto de Fé. E esse Minuto de Fé, você vai saber de uma história de uma jovem. E essa jovem conheceu um trabalhador, um homem que fazia faxina no colégio. E ali ele fez uma oração por ela, pelo problema que ela tinha. Poucos minutos de fé que ela teve, ela encontrou a grande experiência na sua vida. Minutos de fé para você. Minutos de fé e motivação. Andréa Roussel era um bebê saudável e muito cabeludo. Mas aos 2 anos de idade, seus cabelos começaram a cair aos tufos. Aos 4 anos, ela estava completamente careca. Sempre lembro de mim careca. E aos 4 anos, minha mãe disse que eu tinha uma consulta marcada para irmos. Eu disse a ela que não queria ir. Que queria ir num acampamento de escoteiras. E ela disse, se ela mesma não se importa, então tudo bem. Andréa foi diagnosticada com uma doença autoimune incurável chamada alopecia. Os portadores dessa doença costumam ser saudáveis, apenas seus corpos não produzem cabelos. Eu tinha perucas que tinham uma redinha por dentro e usava fita dupla face para segurá-las. E dava para ver que eram falsas, como uma peruca de brincadeira ou algo do tipo. E então, de algum jeito, meus pais acharam uma empresa chamada Hair Wonders, que fazia moldes. Um molde personalizado da cabeça. Como quando você quebra o braço e coloca um gesso. Eles faziam um molde da cabeça. E depois implantavam cirurgicamente cabelo humano de verdade no molde. Eram bem caras, mas ficavam bonitas. Eu podia andar de montanha-russa, mergulhar, fazer qualquer coisa com elas. Andréa nunca se incomodou por causa de sua condição. Na minha cabeça eu só pensava, bom, ninguém sabe. Ou eu uso uma peruca que ninguém percebe. E pra mim era como se tivesse cabelo. Tinha um cabelo normal, sabe? Castanho avermelhado, podia usar acessórios e aprendi a fazer trança. Era como um tênis. Quando minha irmã e eu começamos a ir à escola, minha mãe dizia, Kate, levanta, Andréa pega seu cabelo, coloca o tênis, vamos. Sendo uma boa jogadora de hóquei, Andréa decidiu usar uma bandana enquanto jogava no seu time do colegial. Eu tirava de letra e, mais uma vez, isso não era uma grande coisa para mim. Eu não conseguia entender qual era o grande problema de ser uma garota de 16 anos andando careca por aí. Andréa entrou para o time de hóquei da Universidade de Louisville. Em um dia de agosto, ela estava saindo da quadra depois de um treino, quando um estranho falou com ela. Eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo, desculpe, senhorita. Parei e virei. Desculpe, senhorita. Eu pensei que ela tivesse câncer e senti compaixão por ela. Sei que não me conhece, mas... Expliquei para ele que não tinha câncer, que era só alopecia, não era nada demais. E ele disse, sabe, Deus também acha os cabelos importantes. Você se importa se eu continuar orando? Ele então tirou suas luvas e eu lembro disso nitidamente, porque ninguém nunca tinha colocado as mãos sobre mim ou mesmo orado pelo meu cabelo. Pouco tempo depois, as colegas de Andréa perceberam que seus cílios estavam crescendo e não parou por aí.
No final de outubro, já parecia bem. Quero dizer, estava por toda a minha cabeça, como os cabelinhos finos de um bebê. E continuava crescendo. Eu fui ver aquele homem de novo, o nome dele é Greg, o faxineiro. E eu disse, continue orando por mim, olha só. Deus respondeu às preces de cura contínuas de Greg e Andrea. Sabe, eu acho demais, que milagre. Mas quando paro e penso, sinto como se Deus dissesse... Andrea, criei seu corpo inteiro. Então é claro que eu posso fazer seu cabelo crescer. Adoro cada pequena mecha que aparece. O que poderia aborrecer outra pessoa, mas eu acho que é legal, pois obviamente é o cabelo novo crescendo. Hoje, Andrea é treinadora de um colégio cristão em Louisville. E ao contrário da maioria de nós, ela agradece o ocasional dia de cabelo ruim. As garotas do meu time são o máximo. As meninas que treinam comigo, sabe, elas me dão aquelas presilhinhas para eu prender meu cabelo. Isso é demais. Geralmente ele fica como se tivesse um grande cacho, que é a parte mais legal, porque parece muito com o da minha mãe. Ela sempre fala para eu pentear, que eu preciso pentear bem. Mas eu acho que não tem nenhum ano e os cabelos de alguém com 1 ano são curtos, e então é melhor terem paciência. Até eu conseguir fazer um penteado. Passar 20 anos completamente careca e de repente os cabelos começarem a crescer é algo muito significativo. Deus continua curando hoje em dia. E você só precisa pedir e Ele responde. Você não tem porque não pede. Você está no programa Pô Music e você ouviu aí Minutos de Fé. Que fé, não é? Que situação. Mas através da fé que ela teve, o conhecimento que ela teve com Deus, apareceu uma grande oportunidade, assim a sua. Mas Minutos de Fé vai voltar com mais ainda, espero, no nosso quadro, tá bom? Olha, vamos agora no novo quadro. Esse novo quadro vai falar sobre Apocalipse. Muitos falam de Apocalipse, mas não sabem como é o Apocalipse. O que é que vai acontecer? O livro de Apocalipse, biblicamente, fala muito textos bíblicos. Mas esse quadro de hoje, chamado Apocalipse, vamos aprender um pouco sobre Apocalipse. O sinal da besta, o sinal dos acontecimentos que está acontecendo no nosso país. Vamos falar um pouco e conhecer um pouco de Apocalipse para vocês. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isto será apenas o princípio das dores. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Imaginar que logo após o arrebatamento da igreja, o mundo vai estar no desespero. O Espírito Santo não vai estar mais aqui. Quando o Espírito Santo sai, então entra a besta. Aviões perdem os pilotos em pleno voo e grandes desastres acontecem. Motoristas somem de uma hora para outra enquanto dirigem os carros.
O que está havendo aqui? O que está acontecendo? Lisa, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Lisa? Me explica, por favor. Michael estava certo, ele estava certo. Eu devia ter ouvido ele. Michael. Vigiai, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Em Autoridade Espiritual, você encontra lições sábias tiradas da Bíblia que o ajudarão a solucionar muitos problemas e entender questões relacionadas com o importante tema da obediência à autoridade. Você está no programa Pop Music e você ouviu aí Apocalipse, não é? Então, tá aí alguns quadros que nós estamos trazendo para que você possa se atualizar do que está acontecendo e o que é biblicamente, principalmente esse outro novo quadro que nós passamos aí, que é sobre aquela jovem, né, que foi curada, né, abençoada por Deus. Então, são quadros que nós vamos começar a divulgar aqui no nosso quadro, tá bom? No nosso programa. Eu quero agradecer a todos vocês que compartilhou junto conosco. E este programa de hoje, nesse sábado, eu quero mandar um abraço para todo o povo de Deus. Hoje, aliás, hoje, sábado, eu estarei num café de pastores, compartilhando junto com os pastores da Zona Sul. Sexta-feira tivemos num grande congresso de mocidade na cidade de Itaquaquecetuba, na Assembleia de Deus. E ali foi uma bênção de Deus naquela noite. E eu quero, no próximo sábado, vai ter novidades para você. Fica ligado conosco. No rodapé do teu vídeo estão nossos telefones, nossos contatos. Você, pastor, você, presbítero, diácono, evangelista, missionário, você que queira levar a gente para a sua igreja, fazer aí um intercâmbio conosco, gravar aí a sua igreja, falar do seu ministério, nos levar para o seu culto, liga para nós. Temos nossos contatos para que nós podemos estar junto com você. Eu agradeço a todos vocês. Até o próximo sábado. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.